Declaração de amor à Igreja em tempos de crise. É encantador contemplar o amor de Paulo pela Igreja de Cristo. O apóstolo nos ensina que os obreiros devem zelar, cuidar e amar a Igreja. Todos nós somos convidados a amar a Igreja e também demonstrar esse sentimento de maneira muito firme. Por isso, o apóstolo a defendeu, protegeu as igrejas por onde ele passou. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. E hoje nós temos uma linda reflexão para você sobre uma declaração de amor à igreja. E creio que você será ricamente abençoado por Deus se ficar conosco até o fim. Mas antes de nós continuarmos, queridos irmãos, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? Primeiro pedido é, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. Segundo pedido é, assista o vídeo até o fim. Tem muitas informações para a edificação da sua alma. E o terceiro pedido é, caso você queira, deixe aí o seu comentário, porque ele é muito importante para nós. O texto da nossa reflexão se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e versículo de número 1, e o versículo 2 e o 3, que diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Veja, meus irmãos, que um profundo relacionamento havia se desenvolvido entre o apóstolo e a igreja em Filipos, um sentimento de amor e carinho que certamente teve seu início nas dores de parto que o apóstolo sofreu por ocasião do nascimento da igreja naquela cidade mais importante da Macedônia. Então vamos antes recordar os fatos narrados em Atos capítulo 16 durante a segunda viagem missionária de Paulo, para que você possa compreender essa reflexão. Primeiro fato narrado ali, uma mudança dos planos originais, devido a uma intervenção do Espírito que levou Paulo à Macedônia. Filipos foi a primeira cidade da província romana a ser alcançada e, portanto, também o início do ministério do apóstolo Paulo na Europa. Segundo fato ocorrido, uma mulher se torna o primeiro fruto do trabalho. Lídia, que na verdade era de Tiatira, na Ásia Menor, de onde Paulo acabara de chegar, e que comercializava tecido de púrpura. Ela, ao ouvir a mensagem do Evangelho, aceitou a Jesus Cristo e todos em sua casa se converteram e foram também batizados. Terceiro fato, a segunda pessoa a ser alcançada pelo trabalho missionário de Paulo foi uma escrava que tinha um espírito de adivinhação. Ela foi libertada em nome de Jesus e certamente fez parte desse primeiro grupo de crentes. Como resultado da libertação da moça, Paulo e Silas foram presos e jogados no fundo de uma prisão. Quarto fato, enquanto eles oravam e louvavam a Deus, um forte terremoto sacudiu a prisão, as portas se abriram e as correntes se soltaram. Vendo o ocorrido e entendendo o que estava acontecendo, o carcereiro creu em Jesus Cristo e toda a sua família foi batizado. Quinto, a primeira visita de Paulo a Filipos terminou com todos reunidos na casa de Lídia e uma congregação tinha sido formada agora naquela cidade. Meus irmãos, sabemos que Paulo voltou à cidade também em sua terceira viagem missionária e manteve com certeza contato através de cartas e pessoas que lhe traziam notícias. Agora, Paulo escreve sua epístola aos Filipenses. A carta é uma declaração de amor. Ele expressa sua alegria
pelo crescimento espiritual da congregação, pela participação deles na propagação do Evangelho e também pela contribuição ao trabalho missionário do apóstolo. Mais do que em outras cartas, ele usa palavras que indicam o envolvimento daquela igreja, por exemplo, na cooperação dada ao Evangelho, capítulo 1, versículo 5, na defesa e confirmação do Evangelho e na participação da graça de Deus, capítulo 1, versículo 7, nas orações a favor do apóstolo, capítulo 1, versículo 19, no serviço, versículo 25, no sofrimento, capítulo 3, versículo 10, e na contribuição, capítulo 4, versículo 15. Veja que agora Paulo está preso em Roma, isolado, com fortes restrições e limitações. Numa clara demonstração de seu amor para com a igreja em Filipos, Paulo dirige palavras de encorajamento e de exortação, fazendo recomendações que visam a harmonia na congregação e o serviço à comunidade. Destaco alguns pensamentos com base no texto que nós lemos. Vejam, meus queridos irmãos, que Paulo fala inicialmente de sua saudade dos irmãos na igreja. Eles são sua coroa e alegria. A palavra coroa, Stephanos, indica o troféu que o vencedor de uma competição ganhava. Para Paulo, a mera existência da comunidade de crentes em Filipos era recompensa suficiente de todo o esforço e sofrimento. A outra palavra é saudade. Saudade é uma palavra que bem descreve essa falta que ele sente de comunhão com a igreja, o desejo profundo de estar junto com eles. Ele já havia dito no começo da carta que os tem em seu coração e que Deus era testemunha da saudade que tinha de todos eles. Capítulo 1, versículos 7 e 8. Em seu amor pela igreja, Paulo tem algumas recomendações que podem ser úteis para nós também. A primeira delas é de permanecerem firmes no Senhor. Não há dúvida de que as expressões externas e os conflitos internos, assim como o distanciamento entre os irmãos, podem nos desviar em nossa caminhada de fé. A segunda recomendação refere-se à unidade da igreja. Duas irmãs, que inclusive haviam sido cooperadoras do apóstolo Paulo, estavam agora em desavença. Dirigindo-se provavelmente ao líder da igreja, Paulo pede que ele ajude no processo de reconciliação entre Evódia e Sintique, para que haja harmonia. A palavra que ele usa é a de pensar a mesma coisa, de ter a mesma atitude, ou seja, pensar como Cristo, ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Somente uma igreja unida poderia ser forte o suficiente para sobreviver às perseguições e continuar firme em seu testemunho cristão. Veja, meus queridos irmãos, as recomendações seguintes têm a ver com as outras atitudes necessárias no seio da igreja. Apesar das tribulações, apesar das perseguições e sofrimentos, é possível alegrar-se. Esta alegria, diz Paulo, é no Senhor. Não se trata apenas de um sentimento, mesmo que seja importante, mas de uma confiança em Cristo que fornece o alento, a satisfação, a alegria e o sentido da vida. A declaração de amor à igreja em Filipos termina nesse texto com a constatação de que a paz de Deus estará com eles. Então, meus irmãos, seguindo estas recomendações, o resultado seria justamente um sentimento e um descanso na paz completa de Deus. Concluindo essa meditação, creio que é oportuno expressarmos nosso amor à igreja local e à igreja ao redor do mundo, levando em consideração essas recomendações do apóstolo Paulo aos filipenses. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe sempre.